Luísa Martins se junta ao time. Lu, boa tarde, bem-vinda sempre. Chega aqui com o seu bastidor sobre um dos impactos que o retorno do Donald Trump ao poder terá aqui no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, a regulação das redes passou a ser vista como uma medida urgente, ainda mais urgente depois da chegada de Donald Trump. Aquela fotografia, né, dos representantes das Big Techs, né, em lugar privilegiado na posse do Donald Trump explica muita coisa, Luísa. Exatamente. Tainá, uma boa tarde para você, para todo mundo que está conosco hoje aqui no Bastidores CNN. É isso mesmo, você disse bem, Tainá, aumenta ainda mais, né, essa sensação de que esse é um tema urgente e que não pode, sob hipótese alguma, passar deste ano de 2025 no que diz respeito ao calendário de julgamentos ali no plenário do Supremo Tribunal Federal. E como você também disse, Tainá, isso tem muito a ver com essa aproximação que o presidente norte-americano Donald Trump tem com os principais donos, né, das plataformas digitais. A gente viu ontem Elon Musk, né, fazendo um discurso, teve todo aquele embate que houve com o X, do qual Elon Musk é dono, no ano passado, com a justiça brasileira, depois que o antigo Twitter se recusou em cumprir as ordens judiciais proferidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, essa aproximação, esse gesto de aproximação que Mark Zuckerberg, da Meta, fez com o presidente norte-americano ao anunciar, por exemplo, o fim dos seus serviços, dos seus programas de checagem de notícias falsas, o que ainda está em avaliação, inclusive, no âmbito do governo brasileiro, que chamou uma audiência pública para debater essa questão e o alcance que isso pode vir a ter, inclusive, aqui no Brasil. Enfim, uma série de fatos que decorrem da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos acabaram aumentando entre os ministros do Supremo Tribunal Federal essa leitura de que esse é um julgamento urgente e que não pode mais esperar. É claro que também tem, tá, na avaliação desses ministros, uma correlação direta entre o modo como os apoiadores de Donald Trump usam as redes sociais e o modo como os próprios apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro também usam as redes sociais. Há uma semelhança em relação a esse tipo de postura, de conduta no uso das redes sociais, isso na avaliação de ministros aqui da Suprema Corte Brasileira. E isso também se coloca ali nos bastidores da corte como algo, como um alinhamento, né? Essa postura de usar as redes sociais como um mecanismo ali de disseminação de notícias falsas, de discurso de ódio contra minorias e até de incitação eventual a atos antidemocráticos. E a gente sabe que aqui no Brasil houve o 8 de janeiro de 2023, muito articulado pelas redes sociais e replicando o 6 de janeiro posterior à derrota de Trump para Joe Biden alguns anos atrás. Então, isso tudo preocupa e é claro que o Supremo quer dar uma resposta o quanto antes em relação a essa questão, Tainá. A situação é a seguinte, esse julgamento teve início no ano passado. Na ocasião, os ministros Dias Toffoli e Luiz Fux deram um voto bastante duro para aumentar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados por seus usuários. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu uma divergência, deu um voto um pouco mais ameno, mas ainda assim destacando a importância de haver algum tipo de regulamentação mais séria por parte das redes sociais, né, uma postura mais proativa na remoção de certos conteúdos. E aí o ministro André Mendonça pediu vista, isso ocorreu em dezembro do ano passado, e de acordo ali com os prazos do regimento do Supremo, a retomada, o prazo para que Mendonça devolva o seu voto, vence ali por mais ou menos pelo fim de abril, e aí a retomada do julgamento seria em meados de maio. É algo que o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, quer resolver antes de entregar a presidência. Ele sai da presidência em setembro, quando será substituído pelo ministro Edson Fachin. Então, essa é uma marca, um legado que ele quer deixar da sua gestão. Isso a gente não pode ignorar, Tainá, que pode, sim, abrir um novo ponto de atrito com o Congresso Nacional, mas a gente lembra que em 2023 esse processo chegou a entrar na pauta do Supremo. Na época, o ministro Dias Toffoli pediu para que fosse retirado justamente para dar espaço para o Congresso avançar com o PL das fake news. Havia um consenso dentro do Supremo de que realmente a arena política no Legislativo era a arena ideal, preferencial para esse tipo de debate.
Mas a verdade é que isso não aconteceu, pelo menos não na velocidade esperada pelo Supremo Tribunal Federal, e diante dessa inércia, vamos dizer assim, do Congresso, o Supremo devolveu, reincluiu, na verdade, esse caso na pauta do calendário de julgamentos e deve, então, concluir em 2025, até para já estabelecer todas as balizas que vão ser válidas em relação às redes sociais, às plataformas digitais, em relação à campanha eleitoral de 2026.